Olá, programadores PHP. Sejam todos novamente muito bem-vindos. Meu nome é Edipo. Essa é a nossa quarta aula, parte 2, e na aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos de dados integers, ou como são conhecidos, inteiros. Os ints integers são todos os números negativos e positivos, mais o número zero, ou seja, são os números do conjunto Z. Menos 3, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Números também podem ser representados em notação decimal base 10, hexadecimal base 16, octal base 8. Eu criei um arquivo aqui no meu Notepad++ e salvei lá na minha pastinha tipos de dados com o nome integer.php. Crie também o seu arquivo. Se você quiser, pause o vídeo e copie toda essa marcação HTML que está aqui e vamos criar as nossas variáveis. A primeira variável que nós vamos criar é uma variável com número decimal. Número decimal. Essa variável vai se chamar num e vai receber um inteiro qualquer. Agora nós vamos fazer a impressão do valor. Vamos fazer isso entre aspas duplas. O valor decimal é igual a abre chaves e passa o próprio valor da variável. Isso aqui vai resgatar para a gente o valor contido na variável, sempre finalizando a instrução com ponto e vírgula. Vou voltar aqui no meu navegador, acessar o localhost, VIP Academy, curso de PHP aula 04, tipos de dados, e o arquivo que eu vou acessar é o integer.php. E o valor decimal é 1234, ou seja, retornou para a gente o valor que a gente acabou de atribuir à variável. Vamos voltar aqui no nosso Notepad++, vamos solicitar uma quebra de linha, utilizando as tags BR do HTML, finalizando a instrução com ponto e vírgula, e dessa vez nós vamos criar uma variável que armazena um número negativo. Essa variável vai se chamar neg e vai armazenar o valor menos 1, 2, 3, 4. Note que para valores negativos você precisa informar o operador, o sinal de menos, antes de declarar o valor que você deseja atribuir à variável. Novamente vamos solicitar ao echo a impressão. O valor negativo é igual a variável neg novamente. Passamos as chaves, inserimos a variável, finalizamos com ponto e vírgula a nossa instrução, voltamos no navegador. Antes disso, eu preciso informar aqui também uma quebra de linha. Já vou deixar pronta aqui abaixo para o próximo exemplo. Atualizando, o valor negativo é igual a menos 1, 2, 3, 4. Vamos criar agora uma variável com o número octal. Então, comentário, número octal. Essa variável ela vai se chamar octal. E agora a forma de declarar já é diferente. Eu vou usar números e letra. Logo nós vamos usar o zero. Após o zero nós vamos usar a letra X. Vamos usar o número 1 e a letra A. Isso deve retornar para a gente o valor, se eu não me engano, 26, equivalente a 26 em octal. Vamos chamar o echo novamente, aspas duplas, finalizo já a instrução, o valor octal é igual, e aí eu passo entre chaves a variável octal. Volto lá no meu navegador, atualizo, o valor octal é igual a 26. Poderia também aqui criar uma variável com um valor ponto flutuante. Então, nós teríamos um número com ponto flutuante. E aí, poderíamos declarar a variável chamada ponto, que iria receber, essa variável vai receber o 4.7, por exemplo. Solicito aqui a quebra de linha, eu copio todo esse arquivo, colo ele logo aqui, após a impressão dessa variável, vai ficar perfeito. E aqui eu vou imprimir o valor em ponto flutuante. E aí, passa as chaves novamente. Após passar as chaves, pegamos a variável e inserimos logo aqui, sem esquecer de finalizar a instrução. Volto no navegador, atualizo. O valor em ponto flutuante é igual a 4.7. O valor é igual a 4.7. Poderia também criar uma variável que recebesse uma notação científica. Então, notação
notação científica. E essa variável ela vai se chamar notação, notacão, né, sem acento. Novamente, eu iria fazer uso de números e letras. Aí eu iria passar o 4, letra E23, por exemplo. Resgataríamos, novamente, antes disso, solicitaríamos outra quebra de linha. Essa quebra de linha iria ficar logo aqui. Usamos o echo. Agora você já sabe, nem precisa ficar repetindo, né? Aspas dupla, o valor da variável é igual. E aí, só passar a variável, né? E ela retorna o valor para a gente, finaliza a instrução, e aí a gente tem o valor da variável é 4.0e mais 23. Ficou realmente estranho, porém se eu tirar o 3, vamos ver o que acontece. Aí a gente tem 400, olha só que interessante. Ela acrescentou o valor 4, 4 e mais 2 zeros. Após a letra, ela acrescentou 2 zeros. E se eu mudar para 5, provavelmente ela vai acrescentar 5 zeros e assim sucessivamente. Conforme eu aumentar, a tendência é que ela, vamos colocar 12 para ver, e aí vai aumentando. Se eu colocar 50, o que vai acontecer? Aí estoura, a variável não consegue armazenar o valor, né? Na aula anterior nós tínhamos falado sobre o valor booleano. Eu vou apagar tudo isso daqui. Vamos voltar aqui e falar um pouquinho sobre o boolean, somente para que vocês possam criar esse exemplo. Suponha que você tem um sistema onde o usuário precise pagar uma mensalidade. Porém, o usuário ele esqueceu de pagar porventura a mensalidade, ele atrasou. Você teria três variáveis: a variável usuário, a variável senha e a variável status. A variável usuário ela vai receber o valor VIP Academy. A variável senha, somente arrumar aqui, colocar entre aspas, pronto. A variável senha ela vai receber o valor YouTube. E a variável status ela vai receber o valor 0. Agora, através do if, que é a estrutura de controle, nós vamos fazer o seguinte. Vamos testar se todas essas entradas são válidas para o usuário. O critério aqui é que a variável status seja a variável de controle, lá no nosso banco de dados. Eu teria uma coluna do meu banco de dados com o nome status, onde o valor a ser armazenado poderia ser 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Através da nossa estrutura de controle, nós vamos testar essa condição. Então, se a variável usuário for igual, agora eu faço uma comparação e aí eu uso dois iguais, aí eu recupero o valor armazenado lá na minha variável usuário para fazer a comparação. Se a variável usuário for igual, aí a VIP Academy e eu faço uso do e-comercial para comparar com uma outra instrução e aí eu posso pegar tudo isso daqui, porque eu vou usar todos eles. Se a variável usuário for igual a VIP Academy e a variável senha for igual, aí eu somente atribuo mais um igual aqui à minha variável YouTube e a minha última sentença aqui para realizar a consulta lá no banco de dados seria que a variável status fosse verdadeiro. Então, se a variável usuário foi igual a VIP Academy e a variável senha foi igual a YouTube e a variável status for igual a true, ela tem que me retornar verdadeiro, então o meu usuário vai ser direcionado para a página index, ele vai logar com sucesso. Seria apresentado, olá, aí eu resgato aqui o nome do usuário, posso usar aqui novamente aspas duplas, olá, Chaves, resgato o valor da variável usuário aqui dentro do espaço, seja bem-vindo. Se o meu usuário não pagou a mensalidade e ele continua com o status alterado no banco para 0, né, como falso, ou seja, pendente, a gente vai pedir para ele contatar o administrador. Então, ele vai ter o acesso negado e aí, por favor, contate o administrador. Recapitulando, voltamos aqui ao início para você entender. A minha variável usuário ela armazena o valor VIP Academy. A minha variável senha armazena o valor YouTube. E a minha variável status ela está sendo igual a 0. O controle dessa variável status poderia ser feito através de uma consulta SQL lá no banco de dados, assim como esses valores também, aqui apenas para exemplo. A minha condição é que se a variável usuário for igual ao usuário que existe lá na base de dados, que no meu caso é o VIP Academy,
e a senha for igual a YouTube, que porventura seria também a senha do usuário, se essa variável status fosse true, se ela armazenasse o valor verdadeiro, o usuário poderia logar no sistema com sucesso. Se não, se a variável for falsa, se ela tiver, por exemplo, armazenando o valor 0, o acesso iria ser negado e o usuário teria que entrar em contato com o administrador. Então, vamos voltar lá no nosso navegador, atualizar, vamos salvar, voltar novamente, atualizar, acesso negado, por favor, contate o administrador. Isso porque a minha variável status, está armazenando o valor 0, falso. O boolean ele considera o valor 0 como um valor falso. Já se eu alterar o valor para 1, o inteiro 1, que agora vai ser verdadeiro, true, voltar no navegador, atualizar, olá, aí ele resgata o nome do usuário lá no banco, olá VIP Academy, seja bem-vindo. Bom, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula sobre tipos de dados inteiros. Voltamos na próxima aula falando um pouco mais sobre tipos de dados. A partir de agora, a aula começa a ficar um pouco mais concentrada em técnica e não em teoria. Se você gostou, não deixe de clicar no gostei, compartilhar essa aula. Se você não é inscrito, aproveite e inscreva-se no nosso canal. No mais, muito obrigado e até a nossa próxima aula.